Gravando? Fica aberto dessa comunicação ordinária da Câmara de Campo. Vai começar a fazer oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia de hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos pecou. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pediu o secretário para a chamada final. Boa noite. Boa noite, boa tarde. Gostaria de cumprimentar os nossos colegas do plenário, cumprimentar também a presidenta da Câmara de Viçosa, Marinão de Santana Pinto Coelho Ferreira, a coordenadora pedagógica da Escola do Legislativo do Projeto Parlamento Jovem, Michele Dias, a assessora de comunicação da Câmara de Viçosa, Mônica Bernardo, e a filha da presidente da Câmara de Viçosa, Tamara Santana. Sejam todos bem-vindos. E os demais participantes da reunião. Geraldo Calais Correia Pinto. Presente. Jorge Gomes Azevedo. Presente. José Romildo Ernesto. Presente. Leonardo José Fernandes de Abreu. Presente. Leonel Santana Filho, presente. Marcos Vinícius da Cruz Pinheiro. Ronaldo Rosa da Silva. Presente. Raimundo Sérgio Baia. Vanduil Sampaio Riano. Presente. Pediu o secretário para fazer a leitura da ata da última reunião. Ata da nona reunião extraordinária de 2015 da Câmara Municipal de Abricampo, sessão legislativa. Aos 15 dias do mês de dezembro de 2015, às 18h30, na sede da Câmara Municipal de Abricampo, situada na Avenida Francisco Nassif, número 220, centro de Abricampo, reunidos os senhores vereadores, sob a presidência do senhor vereador Leonardo José Fernandes de Abreu, observando o quórum legal, declarou aberta a sessão, em seguida cumprimentou a todos os presentes e pediu a todos que ficassem de pé para fazer a oração do Pai Nosso. Após a oração, o senhor presidente pediu ao primeiro secretário da Câmara Municipal de Abricampo, vereador Leonel Santana Filho, que fizesse a chamada nominal, onde foi constatada e justificada a ausência do senhor vereador Onofre Rosa da Silva. Após a chamada, a secretária Andresa colheu as assinaturas dos senhores vereadores presentes no livro de chamada. Em seguida, o senhor presidente pediu ao primeiro secretário da Câmara Municipal que fizesse a leitura da ata referente à reunião anterior, que após lida a mesma foi aprovada. Após a aprovação da ata, o senhor presidente pediu ao vice-presidente da Casa, vereador Jorge Gomes Azevedo, que procedesse a leitura do parecer assinado pela Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 016/2015, de 29 de outubro de 2015, que em sua conclusão diz o seguinte: pelo esforço e com devido respeito aos profissionais integrantes do Departamento de Finanças responsáveis pela elaboração da peça orçamentária, LOA,
Entendemos, salvo melhor juízo, que vários anexos integrantes desse projeto de lei número 016/2015, de 29 de outubro de 2015, encontram-se em total desconsonância com o princípio da clareza, em razão de constar códigos das discriminações em vários desses anexos, além de supressões de valores, tornando-se impossível a leitura e ou discriminações de valores em alguns deles, o que inviabiliza a votação da matéria pelo simples fato de possibilidade da leitura que foi transcrito. Assim, da forma que se encontra referidos anexos, integrantes do projeto de lei número 016/2015, de 29 de outubro de 2015, voto pela aprovação do mesmo, após devida correção por parte dos autores ou pelos emendas que porventura serão apresentados nesse sentido. Após a leitura do parecer, o senhor presidente colocou em discussão a emenda aditiva ao artigo 2º, com a inclusão de um parágrafo único no projeto de lei número 016/2015, que dispõe sobre a lei orçamentária anual para o exercício de 2016 da providência, que diz o seguinte: para que surjam seus efeitos legais previstos no caput deste artigo, considera-se legislação tributária vigente no âmbito municipal aquela que teve regular limitação e aprovação pelo Poder Legislativo, com posterior e devida sanção e publicação pelo Poder Executivo, conforme as previsões legais. A referida emenda aditiva foi apresentada pelos senhores vereadores Jorge Gomes Azevedo, Leonardo Santana Filho, José Romildo Ernesto e Vantuílio Sampaio. O vereador Marcos Vinícius da Cruz Pinheiro questionou que gostaria de ter mais tempo para analisar a referida emenda aditiva, mas, após a discussão, a mesma foi colocada em votação, onde obteve 6 votos a favor e 1 voto contra. Votaram a favor da referida emenda aditiva os senhores vereadores José Romildo Ernesto, Geraldo Calais Correia Pinto, Raimundo Sérgio Paia, Vantuílio Sampaio Viana, Jorge Gomes Azevedo e Leonardo Santana Filho. Votou contra a referida emenda aditiva o senhor vereador Marcos Vinícius da Cruz Pinheiro. Então, diante da votação, o senhor presidente deu como aprovada a emenda aditiva ao artigo 2º com a inclusão de um parágrafo único no projeto de lei número 016/2015. Em seguida, o senhor presidente colocou em discussão e, posteriormente, em votação, emenda aditiva ao artigo 8º com a inclusão de um parágrafo único no projeto de lei número 016/2015, que diz o seguinte: os créditos extraordinários destinam-se a atender despesas imprevistas e urgentes, calamidade pública, guerra, surtos epidêmicos, etc. A referida emenda aditiva obteve 6 votos a favor e 1 voto contra. Votaram a favor da referida emenda aditiva os senhores vereadores José Romildo Ernesto, Geraldo Calais Correia Pinto, Raimundo Sérgio Paia, Vantuílio Sampaio Viana, Jorge Gomes Azevedo e Leonardo Santana Filho. Votou contra a referida emenda aditiva o senhor vereador Marcos Vinícius da Cruz Pinheiro. Então, o senhor presidente deu como aprovada a emenda aditiva ao artigo 8º com a inclusão do parágrafo único no projeto de lei número 016/2015. Em seguida, o senhor presidente colocou em discussão e posteriormente em votação emenda aditiva ao artigo 11º com a inclusão do parágrafo único no projeto de lei número 016/2015, que diz o seguinte: para que surjam seus efeitos legais previstos no caput deste artigo, considera-se a validade dos anexos que atenderem às previsões legais e estejam em conformidade com o princípio da clareza, que integra o rol dos princípios norteadores da contabilidade pública, onde a referida emenda aditiva obteve 6 votos a favor e 1 voto contra. Votaram a favor da referida emenda aditiva os senhores vereadores José Romildo Ernesto, Geraldo Calais Correia Pinto, Raimundo Sérgio Paia, Vantuílio Sampaio Viana, Jorge Gomes Azevedo e Leonardo Santana Filho. Votou contra a referida emenda aditiva o senhor vereador Marcos Vinícius da Cruz Pinheiro. Então, o senhor presidente deu como aprovada a emenda aditiva ao artigo 11º com a inclusão de parágrafo único do projeto de lei número 016/2015, apresentado pelos senhores vereadores Jorge Gomes Azevedo, Leonardo Santana Filho, José Romildo Ernesto e Vantuílio Sampaio Viana. Prosseguindo, o senhor vereador presidente colocou em discussão e posteriormente em votação o projeto de lei número 016/2015, de 29 de outubro de 2015, que dispõe sobre a lei orçamentária anual para o exercício de 2016 da providência, onde o mesmo obteve 6 votos a favor com as emendas aditivas e 1 voto a favor sem as emendas aditivas. Votaram a favor do referido projeto com as emendas aditivas os senhores vereadores José Romildo Ernesto, Geraldo Calais Correia Pinto, Raimundo Sérgio Paia, Vantuílio Sampaio Viana, Jorge Gomes Azevedo e Leonardo Santana Filho. Votou a favor do referido projeto sem as emendas aditivas o senhor vereador Marcos Vinícius da Cruz Pinheiro. Então, o senhor presidente deu como aprovado a primeira votação o projeto de lei número
em nome da Câmara Municipal, os órgãos competentes, pedindo instalação de redutor de velocidade da BR-262, entrada do córrego Pozuelo, e justificou o pedido devido ao grande índice de acidentes acontecido no local. Os senhores vereadores Geraldo Calais Correia Pinto, Raimundo Célio Paiva, Marcos Luiz Carlos Pinheiro e José Romero Ernesto fizeram uso da palavra e solicitaram também verbalmente que fosse encaminhado ofício aos órgãos competentes, pedindo também o redutor de velocidade para o trevo que dá acesso à entrada de nossa cidade, e outro para atendimento da solicitação feita pelo senhor vereador Leonardo Santana Filho, pois alegaram que realmente se faz necessário para manter a segurança das pessoas que transitam nesses locais. O senhor presidente comunicou ao plenário que no dia 21 de dezembro de 2015, a coordenadoria do Parlamento Jovem estará presente na reunião. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. E o vereador Leonardo Santana Filho, primeiro secretário da Câmara Municipal de Abicampo, havia presenteado da reunião realizada em 15 de 12 de 2015. Pode colocar a informação? Como vota aí o Geraldo? Sério? Não? Você teve reunião? Rodrigo? Favor. Jorge? Favor. Nada foi aprovado pelo unanimidade. Antes de colocar o projeto de aprovação, a gente está recebendo hoje a presidente da Câmara, de Viçosa, e o pessoal da Coordenadoria Pedagógica e Esporte Legislativo do Parlamento Jovem, que é o projeto que eu colocou aqui e pretende implementar ano que vem. Eu queria que a gente falasse para os vereadores que não tiveram a oportunidade de participar, de ouvir, né? Presidente da palavra, né? Te agradeço. Senhor presidente, pela ordem, se dirige à Câmara, eu quero ressaltar que eu estive bastante satisfeito de ver uma mulher na Câmara do município tão importante, que é Viçosa, né, Geraldo? Os nossos fóruns de universidade, eu conheço bastante gente, inclusive o pessoal do Senar, e para essa Câmara é uma grande honra receber esses representantes de Viçosa e Abicampo. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde à mesa diretiva aqui composta, os vereadores dessa Casa Legislativa. Agradecer ao vereador pela citação aqui. Realmente, também lá em Viçosa, eu estou hoje com duas vereadoras suplentes, mas que os vereadores estão retornando ao cargo na Câmara Legislativa, então ano que vem estarei mais uma vez, eu e 14 vereadores também. Lá nós não temos muito essa história de muitas mulheres também na Casa Legislativa. Mas no Brasil nós somos 9,25 mulheres na política, então ainda muito pouco. Mas, com certeza, quando chegamos, temos a preocupação de trabalhar, né, de não se preocupar tanto com a questão do gênero, mas principalmente se preocuparem em acreditar que a Casa Legislativa ela tem a sua função específica. Muito me admira e me deixa surpresa uma cidade como Abicampo, né, que é uma cidade que tem aí a sua história, que traz hoje a preocupação de instalar uma escola do Legislativo. A escola do Legislativo ela vem muito no encontro de fortalecer a Casa Legislativa como poder autônomo. Infelizmente, nós somos abordados na rua, em qualquer cidade, que nos diz assim: como é que está na prefeitura? E eu digo: na prefeitura deve estar bem, mas eu não trabalho na prefeitura, eu trabalho na Câmara, eu sou presidente da Câmara Municipal. Então, as pessoas têm muita, a população ela tem muita dificuldade ainda de entender a importância do Poder Legislativo e a nossa importância no nosso trabalho com autonomia. Claro que nós somos, o Poder Legislativo é um poder harmônico ao Poder Executivo, mas nós temos que mostrar o nosso trabalho, o que faz uma Câmara Legislativa. Então, a Escola do Legislativo, ela tem algumas frentes de trabalho. A primeira, ela trabalha diretamente
com a formação de vereadores. Então, não só os vereadores saem para fazer cursos fora, como nós, todas as câmaras municipais, assim que instala a escola do Legislativo, ela faz um convênio com a escola do Legislativo da Assembleia de Minas. Então, isso faz com que nós podemos receber na do Legislativo, que ela vai trazer pessoas de BH para capacitar, que vai usar próprios vereadores que são da área para ajudar a capacitar, né? Então, é isso que nós vamos fazer, e eu tenho certeza que aqui, aplicando com a escola do Legislativo montada, a Câmara de Abricampo também tem possibilidade. Além disso, a escola do Legislativo, ela abriga o que nós chamamos de Parlamento Jovem, um projeto que é instalado na Assembleia Legislativa desde o ano de 2010. E a cada ano ele traz um tema. O tema desse ano foi segurança pública e direitos humanos. Então, o nosso trabalho se deu junto às escolas de ensino médio de Viçosa, com a Polícia Militar, com a Casa das Mulheres de Viçosa, para tratar da questão da violência contra a mulher, de todos os atores responsáveis em discutir o tema. Esse ano que vem, a discussão vem para trazer para as cidades uma nova postura em relação à mobilidade urbana, a questão das calçadas, a questão das ruas, né? Porque a gente acredita na mobilidade do idoso, daquele que quebrou a perna, ficou um mês, que não consegue se locomover com uma muleta, e também aquela pessoa que é portadora, que precisa se locomover numa cadeira de roda, que precisa de uma rampa. Ah, tá, mas o Viçosa não se preocupou até hoje com isso, a Abricampo não se preocupou, mas se a Casa Legislativa está preocupando, provavelmente a partir de amanhã, qualquer obra que sair vai ter que sair com acessibilidade, vai ter que sair com rampa, vai ter que sair com a calçada adequada. Por quê? Porque não é a Casa Legislativa só que vai trabalhar. Isso é uma discussão que vai se dar com os jovens da cidade. E eles vão discutir isso junto com a Casa Legislativa. E eles vão conscientizar. Então, a escola do Legislativo ela ainda faz um trabalho de câmara visita. Nós recebemos desde crianças, do primeiro ano do ensino fundamental, até alunos de escola de nível superior, para eles entenderem o que é uma Casa Legislativa. Não só no que se dá, no que diz respeito ao município, mas desde o federal. Quem que é o presidente do Senado, quem que é o presidente da Câmara, quem que é a presidente do Brasil, quem que é o presidente da Assembleia Legislativa de Minas, e assim até chegar no poder municipal. Então, isso é uma certeza de que os jovens, as crianças, num ano como o ano que vem, que é o ano político, um ano eleitoral, que eles saibam pelo menos quem são os vereadores. Né? Lá no Viçosa, o levantamento que nós fazemos assim, de a cada 100 alunos, 5 já foram à Câmara Municipal, 10 pais já foram, e eles conhecem 2, 3, 4 vereadores. Então, esse é o trabalho de entender, né? Porque hoje o fácil é dizer assim,
O vereador não precisa receber, né? Não faz nada, não trabalha, né? Então, claro, as pessoas não conhecem qual é o trabalho do vereador. Então, a escola do legislativo, ela vem para mostrar para a cidade qual é o papel do legislativo, né? Qual é a importância desse poder, o quanto esse poder é importante. Então, é nesse sentido que o presidente esteve na Viçosa, a Thaís também esteve em Viçosa, nós acompanhamos todo o processo, eles acompanharam o processo da discussão do Parlamento Jovem, que ele acontece primeiro na esfera do município, depois regional, para depois se tornar estadual, né? Então isso acontece em etapas durante um ano, durante cada ano. Até o ano passado nós fomos vinculados a Juiz de Fora, então nós tínhamos que locomover com os nossos alunos, com outras cidades para Juiz de Fora. Viçosa se tornou polo, abrigando Paulo Cândido, Visconde do Rio Branco e o Barro. Então são mais 4 cidades de Viçosa que vão fazer essa discussão. Acontece em cada cidade, mas tem um momento em que ela vai se tornar regional e tem um momento em que cada escola, no caso aqui é uma escola e a gente ainda está discutindo se vai envolver a outra ou não, que leva um delegado que vai para Belo Horizonte, que fica durante 3 dias junto com jovens de Minas, de mais ou menos hoje umas 30 cidades de Minas Gerais, e depois eles vão para a Assembleia Legislativa, ocupam a cadeira dos deputados e transformam todas as discussões que já aconteceram no município e na região, eles transformam em projetos de leis. E essas propostas, elas entram dentro da Assembleia Legislativa de Minas como iniciativa popular, projetos de lei de iniciativa popular. Então, são ações que são feitas pelos jovens que se tem resultado dentro da própria cidade, né? Exemplo disso, em Viçosa, da discussão do ano anterior, que era da discussão do idoso, né, do envelhecer com qualidade de vida, nós tivemos que retomar dentro do município o Conselho do Idoso. Essa foi uma exigência, uma busca dos jovens de Viçosa, a necessidade de ter o Conselho do Idoso dentro do município. Então, várias ações, elas acontecem a partir da discussão e da participação do jovem. Nós buscamos o tempo inteiro fazer da escola do legislativo não um ato político, e sim um ato cidadão, né? Nós não podemos dizer que nós, dentro de uma casa política, né, não vamos discutir o que é, como é que se dá o poder, como é que se dá a questão do legislativo, mas não de dar um ato político partidário na escola do legislativo. Ela vai além, né? Ela trabalha como casa legislativa, pautando na importância da formação do cidadão da cidade americana, né? E acho que quando vocês definem por abrir e montar, instalar uma escola do legislativo, por participar do Parlamento Jovem, por estar, né, na Assembleia de Minas até julho, agosto, discutindo em termos estaduais, eu posso dizer para vocês que, nesse sentido, vocês estão na frente de Manhuaçu, de Ponte Nova, né, de cidades até de porte maior, mas que ainda não avançaram nesse sentido, né? A primeira vez que a Abicampo está instalando a escola do legislativo, eu não fui em bairro, mas também de um bairro, que é uma cidade muito maior, está sendo instalada agora. Muriaé acompanhou todo o processo e está instalando, se me parece, agora, não é isso? Também cidades até maiores que isso. E aqui, o que eu vim fazer aqui? Se os senhores souberem como eu estou atarefada, né, nosso prefeito nos deu uns 25 projetos para aprovar até amanhã. Né? Então nós estamos numa peneira lá para ver se a gente consegue aprovar uns 15. Né? Amanhã eu tenho reunião de 4, começando às 4 da tarde. Minha reunião geralmente termina 10 da noite. Amanhã nós não temos hora para terminar a reunião. Mas eu achei muito importante vir aqui para vocês entenderem, né, que nós não estamos só aqui trazendo um trabalho, trazendo cursos, nada disso. Nós estamos vindo para trabalhar em parceria.
né? A Câmara Municipal de Viçosa se coloca à inteira disposição para trabalhar com toda a questão técnica da discussão do que vai ser o parlamento. Para vocês terem ideia de uma coisa, nós íamos para o Juiz de Fora, nós levávamos, é o mínimo, mas nós tínhamos que levar o lanche dos nossos alunos para comer na ida e na volta, porque isso nós não tínhamos lá. Então a Câmara Municipal de Viçosa está criando uma estrutura até para receber nesse sentido, né? O aluno chegar lá, dele se alimentar. Então é uma preocupação nossa em que vocês possam crescer, porque daqui a pouco a Bicamp está se tornando polo e abrigando Ponte Nova, abrigando outras cidades, Raul Soares, que está perto e que ainda não iniciaram esse pontapé que é fundamental para as câmaras municipais, que é o de se instalar dentro da Câmara Municipal a Escola do Legislativo. Né? A Viçosa tinha uma Escola do Legislativo já há 10 anos, ela só tinha o nome de Escola do Legislativo, ela só estava no papel. Então, nós começamos a dar corpo à escola tem mais ou menos 2 anos, e nós temos frutos imensos já desse trabalho, de cursos, de formação continuada, de trabalho com os jovens. Nós temos uma escola de Viçosa que nós não poderíamos colocar no Parlamento Jovem desse ano, até porque eles já tinham participado. Eles fizeram uma baixa assinada com 150 assinaturas, chegaram lá e entregaram. Olha, a senhora não pode colocar a gente para participar. Nós trouxemos uma baixa assinada. Como cidadãos, nós queremos participar. E nós tivemos que abrigar mais uma escola dentro da escola do projeto Parlamento Jovem. Então, é muito importante a gente entender que a Casa Legislativa ela tem ações voltadas para o vereador, para o servidor, mas principalmente para o cidadão, para o munícipe, que é quem nos elege para representá-los. Então, é nesse sentido que eu vim para me colocar, né? Estou lá em Viçosa, estou à disposição. Também, assim, não tem vida fácil lá, né? O presidente de Câmara sofre muito, né? Então, não tem vida fácil, mas o tempo todo a gente, né, procura trabalhar para o bem do município. Eu tenho certeza que o objetivo de vocês aqui também é esse, né? Com certeza é de orgulho entrar numa casa dessa, ver tudo tão organizado, tão bem arrumado, tão bem cuidado, né? E se mostrando como um poder independente. Acho que isso é um avanço para qualquer município, né? Então, fica aqui também todo o meu respeito, todo o meu apreço, toda a minha consideração, né, para essa Casa Legislativa, e dizer que estou à disposição em Viçosa, desejar a todos um Feliz Natal, um próximo Ano Novo. Não sei se vocês têm alguma dúvida, se querem fazer alguma pergunta, não sei se o presidente como é que o senhor quer conduzir, mas sim, com certeza. Obrigado, presidente. Então deve ser porque eu fui muito clara, né? Assim, não tá certo, gente. Que bom, muito obrigada, uma boa tarde para vocês. Tenho certeza de que nós vivemos as mesmas dificuldades, as mesmas lutas e desafios, mas ainda acreditamos que é possível se fazer política, né, e trabalhar dentro da política de uma forma coerente, né, e que não se compare aí com tudo que a gente está vivendo, infelizmente, na mídia nacional, né? Quando o presidente lá fala assim, não, mas eu estou seguindo o regimento, eu falo, meu Deus do céu, né? Que luta que é. Não está certo. Muito obrigada, uma boa tarde. Agradecer o Marinho mais uma vez, tem ajudado a gente nessa nova empreitada da estação. Agradecer a Michele também, a Lara a gente, e a Mônica, né? Espero que a gente possa estar participando. Já tem convidado os vereadores para estar entrando nessa ação juntamente comigo, né? Com a Thaís que está batalhando coisa. E a gente vai estar visitando Viçosa, vocês são sempre bem-vindos. Com certeza, muito obrigada. Na verdade, eu tenho um compromisso com Viçosa às 8 horas, eu vou ficar só pergunto e eu vou pedir licença, tá? Porque essa semana, no final do ano, é muita coisa. Assim, obrigada, gente. Pela ordem, apesar da lanche, né? Eu gostaria só de complementar, também agradecer pela presença, né? No Brasil, a gente vê a falta que faz esse espaço de trabalho e a conscientização, principalmente dos jovens, né?
muitos demonstram que tem um conhecimento histórico que já se passou nessa nação e justamente sobre os poderes constituídos. Então, bastante importante esse passo, espero que dê bastante luz de que vamos ter não só bons parlamentares de futuro, mas também um povo igual, um povo melhor, para poder ser o que chama para fizer. Obrigado. Obrigada a vocês. Bom dia. Senhor presidente, gostaria também de agradecer as palavras, a transparência de todos, de explicar sobre a escola do Legislativo e passar para você uma lembrança do Legislativo de Rio Campo, que quando fui presidente dessa casa, pedi que elaborasse essa revestinha, onde fala dos 3 poderes, e um deles é o poder legislativo para a pesquisa escolar. Isso foi distribuído nas escolas do nosso município. Considero que a recordação eu posso também estar mandando confeccionar para a Câmara de Missões. Muito obrigado. Fala até da história, a gente questionou da história, a gente fala também de como começou a ter, né? O objetivo de ter feito essa revista foi falando todo dia, eu quero fazer uma pesquisa com o vereador, eu saber como funciona, então distribuir todas as escolas, essa revista ela tem tudo aí, com poucas palavras, para explicar o aluno da pesquisa que precisa durante o escolar. Ou a gente pode até usar. Thaís, isso aqui vai ser importante para você. Então, você vai ter que usar com um bicho de cabeceira. Ok, muito obrigada. Obrigado. Dando sequência aqui, a gente vai votar o orçamento, né? Uma votação específica do orçamento da lei orçamentária anual, vou falar. E o anual que teve aqui na última reunião, o projeto foi aprovado por 6 votos a favor com emenda e 1 voto a favor sem emenda. Aí a gente te entregava as emendas, eu queria justificar, né? Eu fiz uma supervisão também, que o medicamento, quando o medicamento chegou lá para mim, já não estava aplicado mais. Não liguei, eu acho que eu até ali. Fiquei pensando que poderia abraçar. Eu falei que você não tinha comunicado, mas a gente sabia, né, da sua situação e no momento oportuno você. Então vou colocar em votação, Zé Romildo, o orçamento. Com emenda, né? Geral. Aprovado com emendas. Sério? Ouviu. Não. Budu. Consigo. Rodrigo. Aprova com emenda. Jorge. Aprovado com as emendas. Aprovado com as emendas. O projeto foi aprovado com 6 votos a favor com emenda e 2 votos a favor sem emenda. Devido ao final do ano do recesso, a gente conversou com todos os vereadores na reunião, a gente foi fechar essa sessão. Temos vetos para apreciar, né? Enviaram terminar as 2 vetos para apreciação. A gente vai abrir uma nova reunião às 6 horas e para a gente apreciar os vetos. Não tem problema quanto à legalidade da votação do orçamento. Então, vamos encerrar a reunião e a gente